Na doença inflamatória do intestino, o que comer e quanto comer é muitas vezes uma interrogação que causa angústias. Na agudização da doença, a fibra dos legumes e frutas não é aconselhada e, conforme a situação for melhorando, assim se deve ir introduzindo os alimentos gradualmente na alimentação. Mas há situações em que essas medidas não são suficientes e é necessário fazer uma pausa alimentar ou reforçar a alimentação com outros suplementos alimentares muito específicos. É aí que entra a nutrição clínica. Comer de tudo e sem restrições é um sonho para quem tem DI. Quando as crises graves acontecem, sabemos que há alimentos aos quais nem devemos chegar perto. Não é fácil e muitas vezes é necessário ter ajuda profissional. A solução pode estar na nutrição clínica. Vamos saber tudo sobre este tema já a seguir. Professor Jorge da Fonseca, muito obrigada por estar connosco, muito bem-vindo. Vamos começar pela primeira pergunta mais básica. O que é e para que serve a nutrição clínica? A nutrição clínica é, como sabe, uma das principais preocupações da minha vida profissional. A nutrição é um aspecto fundamental da nossa vida, é um aspecto fundamental da nossa saúde e do nosso sistema de saúde e tem muitas vertentes. A nutrição clínica é aquela que se foca na pessoa doente. É aquela que contribui, que pretende contribuir e deve contribuir para o tratamento dos doentes, para o seu bem-estar, para prevenir a desnutrição que está associada à generalidade das doenças e para contribuir para o tratamento. Mas, noutro contexto, a nutrição clínica é o suporte à terapêutica e à situação de doença. Onde é que entra a nutrição clínica no caso das doenças inflamatórias, da doença inflamatória do intestino? Bom, naturalmente, todas as doenças digestivas são doenças que impactam muito fortemente o estado nutricional. O sistema digestivo é o nosso sistema de nutrição, é aí que é feito a absorção e o metabolismo dos nutrientes e os doentes com doença inflamatória intestinal têm elevadíssimo risco de desnutrição por dois mecanismos, que são sempre os dois, para quase todas as doenças. Por um lado, ingerem menos. Estar doente significa perder o apetite, perder a vontade de comer, perder a tolerância à alimentação. E, por outro lado, no caso, sobretudo, da doença de Crohn, também absorvem menos. Para além disso, são doenças inflamatórias. E a inflamação é um componente da doença que muda o nosso equilíbrio metabólico e nutricional. A inflamação desgasta as nossas reservas. E não desgasta umas reservas quaisquer. Não desgasta a gordura, infelizmente, nós gostaríamos de Essa era a parte dela. boa, essa era a parte Desgasta a nossa massa magra, desgasta os nossos músculos, desgasta os nossos ossos e tem um impacto muito negativo sobre a saúde. Portanto, quer pela redução da ingestão e da absorção, quer pelo aumento do desgaste da nossa massa mais nova, as doenças inflamatórias intestinais são um agressor muito intenso do nosso estado nutricional. E isto é sobretudo verdade para a doença de Crohn, que afeta toda a espessura do intestino e constitui uma massa inflamatória espessa, grande, muito intensa e muito permanente ao longo dos anos. A da colite ulcerosa, como sabe, tem outro problema, é que os doentes sangram muito e acabam com facilidade por ter carências de ferro. Mas essas são mais fáceis de manejar. Essas são outras. Baseando-nos agora na doença de Crohn, então, que é aquela que mais utiliza a nutrição clínica, quando é que esta nutrição clínica é mesmo essencial? Há as duas fases que o professor falou, ou seja, há aquela fase em que, não estando doente, precisa de um suporte e há aquela em que, estando muito doente, precisa totalmente da alimentação. Essas são dois componentes importantíssimos. Um componente de proteção. E é interessante que essas pessoas que têm doença inflamatória e, sobretudo, doença de Crohn, tenham, de uma forma continuada ao longo da vida, uma alimentação saudável e, eventualmente, enriquecida em substâncias que nós sabemos que são anti-inflamatórias, isso como caminho para um bem-estar nutricional e um bem-estar metabólico é muito importante. E depois há a questão específica da resposta ao impacto da doença. Quando começar a nutrição clínica destes doentes, isso é fácil, no dia que for feito o diagnóstico, desde o primeiro dia. E depois adaptar o suporte
às circunstâncias de cada momento. São muito variáveis, isso nós sabemos que variam muito. Portanto, a nutrição clínica é aqui uma arma poderosa, digamos assim, no tratamento desta patologia. É um instrumento fundamental. Nós não podemos continuar a ver os doentes a chegarem-nos com níveis de desnutrição que parecem tirados de um campo de concentração. Isso hoje, felizmente, já se fez pouco, mas quando eu comecei a fazer gastroenterologia, um doente com uma doença inflamatória subgrave, sobretudo com uma doença de Crohn grave, era sempre, inevitavelmente, uma pessoa muito desnutrida. Hoje é preciso terem atenção um outro cuidado imenso. É que o indivíduo pode estar desnutrido e ser obeso. E isso engana. E o que é que se deve fazer nessas circunstâncias? Como é que se trata esse género de situação? Primeiro temos que ter esta avaliação. Temos que perceber que, nutricionalmente, como é que está o indivíduo à nossa frente. Pode ter excesso de gordura e, por exemplo, ter uma enorme carência de massa magra, de massa muscular, e isso é desnutrição. E depois temos que, em função disso, avaliar, fazer um programa nutricional personalizado, adequado, tendo em conta as muitas intolerâncias que estas pessoas apresentam, e isso é um trabalho de uma equipe nutricional que deve estar presente sempre que se trata destes doentes. Professor, partindo desse princípio em que a equipa multidisciplinar é aqui um foco muito importante, até neste contexto, no contexto da nutrição clínica, neste momento, qual é a situação que se vive em Portugal? Ou seja, os doentes sabem que esta ferramenta existe, digamos assim, e que é aqui uma mais-valia para o seu tratamento. As equipas multidisciplinares também sabem e utilizam-na. Não há equipas multidisciplinares para tratarem estes doentes. Qual é o panorama que nós temos em Portugal? Por um lado, eu acho que a consciencialização, o awareness dos doentes hoje é completamente diferente do que era na viragem do século. Estão cá, estão presentes, são players, são participantes do tratamento da sua doença, e isto é fundamental. É um caminho que tem sido vindo a ser percorrido com muita assertividade e, portanto, os doentes estão conscientes. As unidades que tratam grandes números de pessoas com doença inflamatória estão organizadas, estão, de uma forma geral, têm equipes multidisciplinares com médicos, em muitos sítios já com médicos competentes, com a competência da ordem em nutrição clínica, nutricionistas com a especialidade de nutrição clínica e enfermeiros também dedicados ao tratamento desta doença. E isto é a equipe, digamos, mínima, nuclear. Falta um parceiro silencioso aqui, que são os farmacêuticos, que estão na retaguarda, mas que nós dependemos deles imensamente. Acho que isso está a funcionar e está a funcionar muito bem. Depois há um outro patamar. Tem a ver com as políticas, não é? Um outro patamar tem a ver com um outro passo, que é o das equipas de nutrição artificial, mais intensivas, e que essas ainda estão, em muitos sítios, em fase de constituição para terapêutica mais intensiva, para aquilo que é a nutrição artificial, que é entérica e parentérica, e que é uma arma muito mais complexa. Mas gostava de falar dela, da questão dessas duas armas, da parentérica e da entérica. O que são, de facto, que mais-valias é que trazem, uma vez que estamos a falar aqui de mais-valias para o doente e para a pessoa com doença, e de que forma é que ela está estruturada? A nutrição artificial, entérica e parentérica, são duas formas de nutrição que devemos considerar quando os doentes não conseguem, por via oral e com alimentos comuns, com aqueles que nós cozinhamos em casa ou nas cozinhas dos hospitais, fazer todo o aporte nutricional que precisam. Estas são duas modalidades diferentes. A nutrição entérica é feita usando o nosso intestino, o nosso sistema digestivo. Os doentes podem não conseguir engolir e então são alimentados através de tubos, ou podem conseguir engolir, mas não conseguirem ingerir
a quantidade suficiente e então nós usamos produtos médicos, produtos para nutrição médica, que são administrados sob a forma de suplementos nutricionais orais, habitualmente frasquinhos de líquido 200, 125 ml, também há sob a forma de pudins e pós e outras formulações, mas que nos permitem atingir, do ponto de vista da quantidade, mas muitas vezes do ponto de vista da qualidade dos nutrientes, as necessidades que os doentes precisam para, por um lado, combater a desnutrição e muitas vezes apenas prevenir a desnutrição antes que ela se instale, que isso é que é o fundamental. A nutrição parentérica é muitíssimo mais complexa. Para os doentes que não conseguem usar o intestino, ou porque não têm, tiveram doenças tão graves que foram operados e têm um intestino muito reduzido, uma síndrome do intestino curto, ou por alguma outra circunstância não podem usar o intestino. No caso também das operações, não é? Nas doenças da doença de Crohn. Nas fases em que há infecções muito Claro. extensas, abdominais, doentes que a motilidade digestiva não está a funcionar bem, que têm obstruções, por exemplo. Nesse caso, temos que infundir os nutrientes através das veias. E habitualmente uma grande veia central e, felizmente, na maior parte dos casos, poucas semanas a meses, mas temos doentes que fazem isso durante anos, uma vida inteira. E isto é muitíssimo complexo, a função protetora do intestino perdeu-se e para isso temos que ter equipas muitíssimo especializadas, não há muitas. Última questão, professor Jorge Fonseca. E esta vem como um pedido que tem chegado muitas vezes à PDI para esclarecimento, ou seja, um dos produtos de nutrição entérica exclusiva para doentes com DI é o IBD, penso que é assim, Moodland. O doente pode, de sua livre iniciativa, tomar este produto sem falar com o seu médico ou não? E quais os riscos que eventualmente poderá correr? Bom, quer dizer, toda a gente pode tomar um suplemento nutricional oral, são de venda livre, não é proibido, não é crime, mas não deve nem este suplemento específico para a IBD, até porque muitos destes produtos para nutrição clínica são mais do que simples nutrientes, são produtos que têm na sua composição aquilo que cai um bocadinho no espectro dos nutracêuticos. Produtos que não são fármacos, mas que têm ação farmacológica. É o caso, é esse caso também. Tem uma substância que é o Transforming Growth Factor Beta, que é um sinalizador, quase como se fosse uma hormona, e que tem efeitos metabólicos e muito complexos. É evidente que, particularmente neste caso, deve ser orientado, mas eu estou a mentir. Toda a nutrição clínica deve ser orientada por nutricionistas clínicos, médicos especialistas, médicos com competência em nutrição clínica. Toda a nutrição clínica deve ser orientada por clínicos e claro que essa orientação deve ser sempre partilhada com os doentes e, no caso das crianças, com os cuidadores, onde isto também é muito importante. Mas nem esse, nem outras formas de nutrição artificial devem ser feitos ao caso. E fica aqui a resposta de quem sabe e o conselho de quem sabe. Muito obrigada, professor Jorge Fonseca, foi um gosto. Muito obrigado. Obrigado. Às vezes é difícil gerir sozinho a doença inflamatória do intestino. Que alimentos comer? Quando deixar de comer este ou aquele alimento? Quando optar por outra alimentação? Não é fácil, mas saibam que a nutrição clínica é uma possibilidade e que pode ajudar a controlar a DI em algumas situações. Fale com o seu médico e com a APDI. Temos uma nutricionista para si.